Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso volume 3 de matemática, tá certo? A tia vai dar exemplos de todas as questões que nós vamos fazer, da maioria das questões que a gente vai fazer. Quero que vocês peguem o livro de vocês na página 4 do livro 3, tá bom? Prestem bastante atenção, porque é um conteúdo não tão complicado, mas se você não prestar atenção, você vai acabar achando difícil, tá certo? E aí a tia vai explicar pra vocês agora, tá bom? Nós vamos iniciar no capítulo 7, números decimais, tempo e decomposições. Nós temos que fazer, apertar um pouquinho o passo com esses capítulos para poder terminar o próximo livro também, tá bom? De matemática. Mais números com vírgula. Nós vamos falar sobre números com vírgulas, números decimais, tá certo? A história do sorvete começa na China há provavelmente 4.000 anos. Naquela época, as pessoas faziam a sobremesa à base de leite e arroz que era enterrada na neve para congelar. Fora do inverno, conservavam a neve por vários meses em câmeras subterrâneas, já que naquele tempo não existiam geladeiras nem congeladores. O navegador italiano Marco Polo, em sua viagem à China em 1271, conheceu os cremes de frutas congelados e levou as receitas para a Itália. Somente 3 séculos depois, essas receitas chegaram à corte francesa. Em Paris, na França, foi aberta a primeira sorveteria da história, 100 anos depois da chegada do sorvete ao país. No Brasil, o sorvete chegou primeiro ao Rio de Janeiro. Em 1834, um navio trouxe à cidade um carregamento de 200 toneladas de gelo que foram armazenados em depósitos subterrâneos. E para que tanto gelo? Para fazer sorvete, é claro. Depois da invenção da geladeira e dos congeladores, entre o final do século XIX e o início do século XX, o sorvete passou a ser fabricado e apreciado no mundo todo. Então aqui nós temos aqui um exemplo, né, de uma história, que foi a história de como surgiu o sorvete, tá bom? As casquinhas de sorvetes de bolo e os picolés de vários sabores são atualmente os tipos de sorvetes mais populares no Brasil. A tia sabe que a maioria de vocês adoram sorvete, né? Muitos de vocês gostam de sorvete. E aí a gente tem que fazer... Aí quando a gente vai comprar um sorvete, a gente compra no dinheiro, né? Muitas vezes a gente compra uma casquinha, ou se a gente for comprar num quilo do sorvete, a gente vai ter que pagar um valor diferente, um valor quebrado. Vamos supor que uma casquinha é R$2, R$2,50. Ou às vezes o valor do sorvete no depósito, né, que a gente compra, pode dar R$3,85, R$4,25, R$5,55, vai depender do tanto que a gente colocar, né? Então, a gente vai estudar a partir desse princípio os números com decimais, tá bom? Os números com vírgula. Quanto custa uma casquinha com uma bola de sorvete na sua cidade? Escreva o preço no quadro ao lado. O que é que vocês vão escrever? Vocês vão botar aqui 2 e o 0 aqui de centavos, tá bom? Vamos supor que a nossa casquinha aqui na cidade custe R$2, tá bom? Na página 5, nós temos o seguinte. Lendo o texto da página anterior e pensando que o século X vai do ano 901 ao ano 1000, associe a informação da primeira coluna do período com a segunda coluna. Quando for o surgimento do sorvete, aí vocês vão colocar, ó, surgimento do sorvete começou provavelmente há 4.000 anos. Então, se há 4.000 anos atrás, vocês vão levar em consideração e vão colocar aqui antes do século X, tá certo? Depois, vocês vão observar as outras datas e vão colocando aqui, ó, preencher na primeira coluna de acordo com a segunda, tá certo? Continuando na página 5, nós temos a primeira questão. Estas crianças moram em diferentes lugares do mundo e estão tomando o mesmo tipo de sorvete, casquinha mista de chocolate e morango. Porém, a gente sabe que em vários locais do mundo, os valores se diferenciam, né, dos objetos, das coisas que a gente compra. Então, vocês vão observar que em cada pessoa que está em cada país, cada criancinha dessas, e vão escrever nos espaços dos quadros correspondentes as moedas de cada país. Reais, onde é o real? Onde é que a gente utiliza o real? No Brasil. Aí você vai ver o valor que ela pagou pela casquinha e vai colocar aqui, tá certo? O euro nós temos aqui dizendo que é lá na Europa, tá bom? Aqui no livro de vocês, a Europa está sendo representada pelo país da França, tá bom?
Aí você vai olhar quanto ela pagou em euro e vai escrever aqui, tá certo? O Novo Sul é o dinheiro que é encontrado lá, no Peru, tá certo? Novo Sol. Aí você vai observar e vai colocar aqui. Assim você vai ver o peso e o dólar australiano. Aí você vai colocar aqui o valor de cada um. Lembrem-se que se eu tenho R$3,20, aqui eu não completei real, então por isso que eu tenho uns centavinhos, né, sobrando. E aqui eu tenho o real fechado. A mesma coisa acontece com os outros valores, tá certo? Você vai observar se for menos de um peso, menos de um euro. E aí você vai colocar da mesma forma, ó, real, centavos, tá bom? Que é o que a gente faz a separação aqui desses números com a vírgula, ó. Bem aqui na vírgulazinha. Da vírgula para trás é os centavos, da vírgula para frente é os inteiros, tá bom? São aqueles chamados inteiros, tá? Na página 6 nós temos as explicações de décimo e centésimo. O que é um décimo? É quando a gente divide aquele valor por 10, tá bom? Uma unidade por 10, é o equivalente a 10 partes. Uma das 10 partes. Por centésimo é um de 100 partes. Então, para me formar R$1, eu preciso de 100 centésimos, né? Que eu tenho 100 moedinhas de 1 centavo, tá bom? Para me formar R$1 com os 10 centavos, eu vou precisar de 10 moedinhas de 10 centavos, que aí eu vou ter um décimo representado em cada moedinha, tá bom? Um décimo é sempre por 10, um centésimo é sempre por 100, tá certo? A divisão. Aqui no livro de vocês nós temos o seguinte, ó. Dezenas de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Sempre que a gente for dividir, que a gente for querer dar dezena de milhar para a unidade de milhar, eu vou dividir. Se eu quiser dar unidade de milhar para dezena de milhar, eu vou multiplicar, tá certo? E assim acontece da centena para a unidade de milhar. Eu vou multiplicar por 10. Se eu quiser dar unidade de milhar para centena, eu vou dividir por 10, tá bom? Aqui na página 7, nós temos também a explicação da questão de unidades de dinheiro, tá certo? Do livro de vocês. Para escrever décimos e centésimos no quadro de ordem, precisamos acrescentar ordens à direita da unidade. São ordens que os algarismos têm valor menor que 1 unidade. Décimo e centésimo é menos que 1, vale menos que 1. Eu estou dividindo por 10, está valendo menos do que 1, tá certo? Menos do que 1 unidade. Eu pego aquela unidade, divido por 10, no décimo, e pego aquela unidade, divido por 100 no centésimo, tá bom? A primeira ordem à direita das unidades é a ordem dos décimos, e a segunda é a do centésimo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 0,10. Aqui é o meu décimo. Aqui é o meu centésimo, tá certo? Centésimo. Então, o que acontece? Nesse aqui, ó, se eu quiser deixar só assim, ó, eu tenho 0,1 décimo. Agora, se eu quiser saber em centésimo, eu vou ter 0,10 centésimos, tá certo? Se eu deixar com um zerozinho aqui do lado, tá bom? Aqui no livro de vocês está mostrando direitinho, ó, como a gente pode fazer as questões do dinheiro, tá bom? Se eu tenho aqui R$1,07, eu tenho R$1,07, tá bom? Se eu tenho aqui, ó, esse 7 na ordem das dezenas, eu vou ter 70 centavos, tá certo? Aqui na ordem das dezenas é 70, na ordem das unidades é 7 centavos, tá bom? Ele vale por 100, tá? Como se ele tivesse dividido por 100, tá bom? Na página 8, nós temos aqui as atividades na página 8 e 9. Júlia, a menina brasileira, já anotou no quadro de ordens o preço em reais das casquinhas que comprou. Complete o quadro com os preços de cada casquinha nos outros países indicado na página 5.
Você vai observar aqui na página 5 os valores que estão sendo representados aqui e vai anotar aqui o de cada país, tá certo? Da mesma forma, ó, unidade, décimo e centésimo. Aí você vai observar onde cada um vai entrar, tá bom? Lá nós temos que a menina comprou na França, na Europa, por 80... O da França, ela ficou 80 centavos de euro. Então, se é 80 centavos, eu vou ter 0,80, tá certo? Se aqui eu não tenho nenhum tipo de unidade, né, de inteiro, eu coloco sempre o zero antes, tá certo? Para poder representar o valor do dinheiro, porque senão fica um valor errado, tá bom? Na questão 2, você vai completar o quadro com a forma que falta. Nós temos aqui 2 dezenas, 3 unidades, 8 centésimos. Nós não temos nada nas dezenas, então a gente coloca só na centena, no centésimo, tá certo? Aqui nós temos o seguinte, ó, 2 centenas, 6 dezenas, 9 unidades, 5 centésimos. Nós não temos nada aqui nos décimos. Esse D minúsculo e o C minúsculo quer dizer décimo e centésimo. O C maiúsculo e o D maiúsculo quer dizer centena e dezena, tá bom? Prestem bastante atenção, tá certo? Na página 9, nós temos as questões 3, o item A, B, C e D. Veja os preços das bolas de sorvete, dos picolés e das coberturas nessa sorveteria. Calcule mentalmente quanto custa cada uma bola de sorvete cremoso com cobertura de chocolate. Você vai olhar aqui, ó, na tabelinha e vai colocar aqui a resposta mentalmente, tá bom? Uma família chegou à sorveteria, pediram 2 sorvetes cremosos de uma bola cada e com cobertura de chocolate, 2 picolés e uma bola de sorvete de frutas. Quanto custou a compra? Aí você vai primeiro somar, ó, 2 sorvetes cremosos de uma bola com uma bola cada e com cobertura de chocolate. Quanto fica? Aí você vai olhar quanto é um sorvete cremoso de uma bola com a cobertura de chocolate. Aí vai colocar aqui, tá certo? Você faz a soma e coloca aqui o resultado. Depois os 2 picolés, um sorvete de fruta. Aí depois você vai somar tudo, tá bom? Os centésimos, os décimos, as unidades e as dezenas, tá certo? No item C, diz o seguinte: Miguel e Elis pediram um sorvete de fruta e um sorvete cremoso, ambos com uma bola e com uma cobertura de caramelo. Pagaram com a cédula de R$10 e receberam de troco 4,05, R$4,05. Esse troco está correto? Você vai observar qual foi o valor que eles gastaram aqui. Você vai somar aqui para saber o valor total gasto. Depois você vai pegar a cédula de R$10, vai diminuir do total gasto e saber o troco, para saber se está certo ou não, tá bom? Prestem bastante atenção na hora que for realizar essa questão, porque você tem que primeiro somar e ver quanto eles gastaram. Depois você vai subtrair do valor de R$10 com a cédula que eles pagaram. Aí você vai ver se o troco que eles receberam está correto ou não, tá bom? Na página 10 e 11, nós temos aqui mais atividades na página 12 e 13. São até a página 13 as nossas atividades, tá certo? Marília tem R$60 e viu essas ofertas em uma vitrine. Ela quer levar uma blusa, uma bermuda e as meias para sua filha. Será que o dinheiro que ela tem será suficiente? Você vai observar aqui qual é o valor de cada uma da blusa, da bermuda e das meias. Você vai fazer as somas dos 3, tá certo? E vai dizer se o que ela tem vai sobrar ou vai faltar, tá bom? Prestem atenção que nesses cálculos vocês vão pegar aqueles números lá de cima, na hora de fazer a subtração dos 60 pelo valor total que ela quer gastar, tá certo? Então prestem bastante atenção. Essas crianças tiraram todas as moedas de seu cofrinho. Cada uma das crianças disse uma frase, apenas uma delas não contou direitinho o dinheiro que tem. Descubra qual foi a frase de cada uma e corrija a frase errada. Você vai observar aqui o valor que eles têm de dinheiro e vai conferir aqui, ó, com os itens.
Tenho R$ 4,05. Aí você vai observar quem é que tem R$ 4,05. Aí vai anotar aqui. Tenho R$ 4,70. Vai anotar aqui quem foi que disse isso. Tenho R$ 4,60. Aí vai anotar aqui. Aí vocês vão descobrir se quem é deles três que falou a frase errada, que contou o dinheiro errado, tá bom? Na página 11, nós temos o seguinte, a questão 6, 7, 8, 9 e 10. Você vai observar e vai fazer a conta, tá certo? Ó. Marcela foi à feira com R$ 50 e voltou para casa com R$ 13,65. Quanto ela gastou na feira? Lembre-se que R$ 50 é o mesmo que 50. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer uma subtração. R$ 50. Como o dinheiro que ela trouxe para casa foi trocadinho, ó, R$ 13,65, vocês vão fazer essa subtração dessa forma, tá bom? Tem que colocar esses dois zeros para fazer essa subtração desses centavos. Se eu não tenho um número aqui maior que esse de baixo, eu vou pedir um emprestado pro lado, tá certo? Sempre pedindo um emprestado pro lado e fazendo a subtração, tá bom? No item B, da mesma forma. Na barraca de frutas, Marcela gastou R$ 21,80. Quanto ela gastou no restante das compras? Você vai pegar esse resultado aqui, do item B, e vai colocar menos R$ 21,80, tá certo? E aí você vai dizer quais são os brinquedos que ela pode comprar, tá certo? Esse foi só um exemplo que a tia deu. E aí você faz aqui o probleminha e coloca, tá certo? A resposta. Da mesma forma, vai ser no item B e C. Você vai observar os valores dos brinquedos, vai completando aqui, tá certo? Nos itens B e C. Você tem que ler o probleminha para poder responder, tá bom? Essa aqui foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a tia, que a tia ajuda vocês a responder, tá bom? Amanhã nós teremos uma nova aula extra de matemática, tá certo? Pra gente agilizar esse conteúdo, tá bom? Até amanhã.